Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar notícias importantes sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama para vocês. Primeiramente, quero desejar a todos aí uma ótima semana, início aí, segunda-feira, dia 12/8, e quero aqui trazer para vocês uma semana boa para o Vasco, né? Uma semana onde o Vasco ganhou o Fluminense, ontem, Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais a todos aí que estão nos assistindo, aqueles também que não nos assistem ainda, mas que vai ver esse vídeo porventura. Feliz Dia dos Pais para vocês e que vocês possam cada vez mais usufruir desse dia e curtir esse dia com seus filhos, com seus pais, porque é uma bênção de Deus sempre ter a chance de passar por esse Dia dos Pais junto com quem você ama, beleza? Quero pedir a você também, antes de começar as notícias hoje do Vasco, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante. Siga também nossa página nas redes sociais, aí, o @papo.d.vascaíno lá no Instagram, beleza? Então esteja conosco também, toda terça e toda quinta. Nós temos aí o Papo na Live, né, onde a gente sempre traz algum assunto relevante relacionado ao Vasco da Gama, com pessoas relevantes para o Vasco da Gama, seja torcedor, seja especialista da área. Então, amanhã nós teremos aí a presença da doutora Bianca Sardinha para falar sobre SAF, né? Então, esteja conosco aí a partir das 8h20 da noite, para que você venha perguntar, participar, comentar bastante e estar conosco aí tirando suas dúvidas sobre todo esse imbróglio jurídico do Vasco, que está aí no período de suspensão, beleza? Quero agradecer você por já estar assistindo a gente e vamos às notícias aí, né? Primeiramente, eu quero falar aqui sobre o jogo Vasco e Fluminense no sábado, né, onde o Vasco conseguiu dominar as ações do Fluminense e muito se deu também pelo esquema tático montado pelo Rafael Paiva. Anulamos ali, conseguimos anular o John Arias, por um lado, o menino da base lá, né, o Cauã Elias, não conseguiu também ter acesso às jogadas. O Vasco dominou muito bem. Quero elogiar demais aqui o Hugo Moura, cara. O que o Hugo Moura tem jogado e tem sido fundamental para o esquema do Paiva é absurdo. O cara tem sido realmente um pitbull, tem sido um cara que destrói ali a primeira bola, e isso é muito importante para a gente, porque a gente precisa de um jogador desse tipo, a gente precisa trazer jogadores desse nível, tá? Toda vez que a gente puder trazer assim, jogadores no nível do Hugo Moura, aonde tinha gerado muita desconfiança, né, por ele ter passado por Flamengo, ter sido cria do Flamengo. Isso gerou muita desconfiança no torcedor, principalmente depois do jogo contra o Atlético Paranaense, onde ele errou, né, daquela forma até assim absurda, né, naquele momento. Então, diante das críticas, que eu também fui um dos que eu critiquei também o Hugo Moura, quero aqui deixar meus parabéns a ele pela evolução que ele tem no Vasco. Realmente tem vestido a camisa como deve se vestir. Relacionado ao Vitor Luiz, a gente precisa também elogiar esse jogador, que tem tido um crescimento fundamental no Vasco. Eu já venho falando aqui alguns vídeos disso. Eu quero dizer que o Vitor Luiz precisa de minutagem a mais no Vasco, precisa de mais oportunidades. É óbvio que ele não vai ser titular no lugar do Piton, mas ele precisa dessa minutagem, porque o Vitor Luiz tem sido fundamental para o Vasco, né, em todas as áreas ali. Um cara extremamente importante na vitória contra o Atlético Goianiense, salvando aquele passe que seria o gol possivelmente do Atlético Goianiense. Posteriormente a isso, o jogo contra o Fluminense, ele faz um jogo técnico muito bom, é um cara num esquema tático muito bom para o Vasco. Eu achei até que o Rafael Paiva pudesse entrar com o Leandrinho devido ali à questão do John Arias, né, em posição física. O Leandrinho tem mais posição física do que o Vitor Luiz, mas o Vitor Luiz conseguiu anular bem o John Arias e nós saímos com a vitória do jogo contra o Fluminense, né? Relacionado aí ainda aos jogadores, a gente também tem que fazer valer aqui a questão do Léo Pelé. É um cara que vem evoluindo mentalmente, não tem comprometido nos jogos, e ele e Maicon têm sido muito seguros na zaga. Maicon saiu aí sentindo um pouco a coxa e o João Vitor entra no seu lugar. Entrou muito bem, voltando de lesão. O João Vitor é um jogador excelente, não pode ficar no banco, tem que ser titular dos jogos. E o João Vitor rouba aquela bola ali, dá um ótimo passe para o Verratti acaba ali não concretizando em gol, mas o Vitor Luiz fazendo o segundo gol do Vasco. Então, o Vasco tudo por si só jogou muito bem. Teve ali uma pausa ali, onde o Fluminense conseguiu dominar o Vasco do primeiro aos 20 minutos do segundo tempo. Depois o Vasco consegue dominar o jogo novamente, que é onde sai o segundo gol.
e isso foi muito pelas mudanças do Rafael Paiva, porque teve que modificar, então os caras entraram numa outra rotação, e a gente precisa, né, dia após dia, crescer no campeonato. Hoje a gente está em 10º ali, já tem um jogo a menos contra o Cuiabá, mas a gente já consegue vislumbrar a parte de cima da tabela e não a parte de baixo mais. Em contrapartida, nós temos aí alguns reforços que devem chegar ao Vasco. A janela de transferência está rolando até o final desse mês aí, e a gente precisa trazer reforços pontuais, e um deles é o Maurício Lemos, que é jogador do Atlético Mineiro, está com tudo acertado com o Vasco, e agora só depende do jogador, segundo informações que chegam aí para os veículos de informações, chegou também para a gente, né? O Maurício Lemos tem quase tudo acertado aí com o Vasco para poder fechar com o time. Então a gente está aguardando esse aval aí. O jogador não vai ficar no Atlético, o Atlético não quer o jogador para essa temporada, e tenta desfazer dele aí para chegar ao Vasco ainda nesse meio de temporada aí. É um zagueiro muito bom, uruguaio. Não vi o histórico de lesão assim tão absurdo como me falaram, como tinha visto assim em outras oportunidades. É um cara que tem posição física, é rápido, cabeceia muito bem, e sem dúvida nenhuma, uma zaga com ele e João Vitor, dá para a gente passar a temporada tranquilo. Em relação ao ataque, o Vasco precisa também de atacantes e está em busca aí do ex-Flamengo, né? Está fora do país, passou também por Fortaleza, e o Vasco precisa fechar essas contratações aí. A princípio, sobre contratações são essas no início de semana, vamos ver se vai se desenrolar de alguma forma essas outras questões, mas agora eu quero falar de um tema específico para a gente poder encerrar o assunto aqui dessa manhã. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi para as redes sociais, foi na entrevista coletiva, falou muito sobre arbitragem, sobre a questão do Daronco, né? Que o Daronco deveria se aposentar, como você vai ver na sua tela aí agora, a questão dele falando sobre a questão de estar ali, deixa eu só tirar aqui para vocês verem, a questão dele falar do Daronco, falando que o Daronco, né, deveria se aposentar. Ele fez duras críticas ao Daronco, além do presidente do Fluminense, também tivemos aí o próprio Mano Menezes falando demais sobre esse assunto. Só que eu quero trazer o seguinte aqui, eu não sou a favor ao Vasco ser favorecido por arbitragem, também não sou a favor do Vasco ser prejudicado. E por vezes isso aconteceu devido à arbitragem fraca que nós temos no Campeonato Brasileiro. Seja Daronco, seja o Wilton, seja qualquer outro árbitro, Rafael Claus, qualquer um, nós temos uma arbitragem hoje fraquíssima, principalmente, não no árbitro de campo, mas principalmente no VAR. E quando o árbitro, como o Daronco, vai ao VAR e mantém sua posição, é tido como errado, porque é como se ele tivesse que atender o que o VAR está pedindo. Quando chamam o Daronco para ir no VAR, o Daronco vê as imagens e fala, não bateu na mão, e mantém a sua decisão de campo, dando gol ao Vasco, né? Então, assim, por vezes a gente viu também árbitros que voltaram atrás da sua posição, porque o VAR tinha induzido ele a voltar, mas o Daronco manteve sua postura e manteve o gol. Na minha opinião, também não bateu na mão do Verratti, tá? A bola bate ali na barriga e nas partes íntimas ali do Verratti e desce onde o Verratti chuta. Agora, na mão, não pegou na mão do Verratti, sinceramente. A questão da reclamação do Fluminense, ela é válida porque, a princípio, tem que reclamar, né? Não tem jeito. Então, bateu a todo momento. Só que eu queria refrescar aqui a memória do Tricolor e dos tricolores que assistem nosso conteúdo, vai assistir em algum momento, que é exatamente sobre o primeiro turno, onde a gente teve ali, ó, a questão do jogo Vasco e Fluminense no primeiro turno. O vídeo está na sua tela aí. Vou até aumentar aqui para você ver melhor o vídeo do ge.com, para você ver PC de Oliveira. Paulo César Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Pode ver aí, ó, 1-0 Fluminense. Aqui, Vilani, e olha o bola lance. Bateu no antebraço, muito próximo da mão. Antebraço direito do Manuel, que estava numa posição natural. Vou parar aqui nessa tela para a gente analisar. Essa bola aqui, o jogo estava 1-0 para o Fluminense. Verratti vem e vai chutar. O Manuel faz um movimento. Essa bola ia em direção ao gol, porque todo mundo já tinha visto isso. E então, essa bola aqui bate na mão do Manuel e não é pênalti. O VAR é chamado, diz que a mão está ali, que é uma mão natural. Enfim, PC de Oliveira vai a favor também nessa questão aqui. Eu não vou nem entrar nesse mérito do Fluminense, dizendo que está tudo certo.
e agora o Mário Bittencourt quer reclamar. O que eu acho engraçado é que nenhum presidente de clube, nenhum, vem para poder reclamar sobre as falhas que tiveram antes disso. Ele veio reclamar da arbitragem desse jogo. Aí você vai falar, pô, Léo, é passado. É passado, mas prejudicou o Vasco nesse período que o Vasco poderia ter ganho o jogo aqui, que foi 1-1 esse jogo. Então o Vasco poderia ter ganho o Fluminense. Então, só para lembrar o Mário Bittencourt, essa choradeira toda, você tem que levar em consideração o que o time fez também. Algumas peças que não foram para o jogo, como o Germancano, como o Thiago Silva. Então, não vem querer colocar culpa hoje no Vasco, que o Vasco não tem nada a ver com isso. O Mano Menezes disse que ouviu, né, o Daronco dizendo para a arbitragem lá do VAR, induzindo a arbitragem do VAR que não teria sido mão. O Daronco não tem esse poder de induzir. O Daronco tem o poder de manter a decisão dele. Ele já tinha dado gol. Não estou aqui defendendo o Daronco porque eu acho ele falhar em muitos momentos. Porém, nesse jogo, vocês estão querendo trazer a tônica de que o Vasco foi favorecido porque o Daronco teria influenciado o VAR. E isso não acontece. O árbitro tem por prerrogativa manter ou não sua decisão de campo. O VAR não pode mudar a decisão de campo. E a decisão de campo tinha sido o gol. Então, para vocês que estão nos assistindo, essa choradeira do Fluminense é natural. É natural. Além de ser fregueses do Vasco já por muito tempo, tinha toda a questão ali, eles entraram vindo de 4 vitórias achando que ia ganhar do Vasco. E não é assim, clássico é clássico. O Vasco não tem nada a ver com isso. Entendeu? Você pode fazer representação, acredito que deva fazer representação, a questão do Mário Bittencourt, dos diretores do Fluminense, deve fazer se sentiu prejudicado, sim. Porém, não culpe o Vasco por isso, que o Vasco não tem culpa nenhuma. Foi lá e fez o gol. A arbitragem está ali para isso. Da mesma forma que a arbitragem por várias vezes prejudicou o Vasco e ninguém falou nada. Inclusive, Mário Bittencourt, nesse vídeo aí, a gente viu o que foi o lance do pênalti e ninguém falou nada. O Fluminense ficou quietinho, ninguém veio à tona falar de arbitragem, assim também como ontem, no jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã, Pulgar agride Richard Rios e nada acontece. Então, ou seja, a arbitragem é muito fraca, para não dizer tendenciosa, beleza? Então, a gente tem que focar na arbitragem. A arbitragem do Brasil é fraca? Sim, é fraca. Agora, o Vasco não tem culpa disso, porque foi várias vezes prejudicado, assim como no primeiro turno, como o Fluminense, beleza? Então, quero pedir a você, aqui mais uma vez, né, dar um bom dia para você, deixar você ligado nos nossos vídeos. À tarde tem um vídeo da parte da tarde, então se liga com a gente aí. E à noite a gente volta para dar as últimas notícias do Vasco, trazer para vocês aí notícias relevantes sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não esqueça, amanhã, 8h20 da noite, a doutora Bianca Sardinha vai estar no nosso canal aqui para poder responder as perguntas e falar sobre SAF conosco aí, beleza? Quero pedir você também para que você se inscreva, porque a gente tem a meta aí, ó, só dá um clique aí. Tem a meta de chegar a 1.500 inscritos, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e saudações vascaínas para vocês. Ao Vasco tudo, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.